Então, o que é o câncer, né? Conforme a denominação de Hipócrates, ele é considerado, que foi considerado aí o pai da medicina, que viveu entre 460 e 377 a.C., ele deu para os processos de neoplasia maligna, né, que trata-se de um termo que vem do grego, né, karkinos, né, que significa caranguejo. Essa associação ela é feita pelo fato de que as células cancerígenas, elas serem capazes, né, de atacar e infiltrar, né, nas células sadias, como as garras de um caranguejo. Então, tem uma forma mesmo de um caranguejo. O que é o câncer, né? Se alguém chegasse para vocês e perguntasse, uma pessoa leiga recebeu o diagnóstico de câncer, o que vocês falariam para ela? Qual a resposta? Podem responder. O câncer é um grupo de doenças que tem o crescimento das células que se tornam anormais. Mais alguma opinião, pessoal? Mais alguma resposta? Não? Então, o câncer é um nome dado a um grupo de doenças, né, que tem em comum um crescimento desordenado de células, né, que se tornaram aí anormais. É decorrente de alterações nos genes que controlam o seu crescimento e que tendem a invadir tecidos e órgãos vizinhos. Então, da junção de neo-novo e plasia, formação, vem a terminologia neoplasia, que corresponde a um crescimento anormal de células excessivo, progressivo e ilimitado, que ultrapassa aquele dos tecidos normais. É irreversível e persiste de maneira excessiva, mesmo após o término do estímulo que induziu a alteração. A maioria das células normais cresce, né, e se multiplica e morre de maneira ordenada. No caso do câncer, não. Ele cresce de modo desordenado, ilimitado e tem perda de função. A proliferação celular pode ser controlada, processo em que há um aumento localizado e limitado em células de tecidos normais causado por estímulos fisiológicos ou patológicos, e o processo é reversível. Quando cessam os estímulos, o tecido volta ao normal. São exemplos aí de hiperplasia, que vocês já viram lá no começo, né, do conteúdo, a metaplasia e a displasia. Vocês lembram? O que é uma hiperplasia? É o crescimento exacerbado. Isso, um aumento, né? O crescimento, o aumento das células, não é isso? E o que é uma metaplasia? É a alteração do tipo da célula. Ela altera e ela substitui, Adilson? Ela altera e substitui. Por exemplo, ela deixa de por exemplo, ela deixa de ser... Ela muda a característica dela. Certo. E o que é uma displasia? Então, Displasia, pessoal. Já diz bem, displasia. Seu microfone está ruim, Adilson. Pode falar. é a diminuição de células. É um crescimento desordenado, né? Displasia. Desordenado. Isso, certo? Tá.
Lembra, Sandro, desse conteúdo do começo da disciplina? Lembro, professor. Agora da displasia não estava conseguindo lembrar. O Lucas, a Érica, todos, né? Podem responder, tá, pessoal? Quando a proliferação celular não é controlada, forma-se uma massa anormal, que persiste no crescimento mesmo após os estímulos patológicos terem cessado. Trata-se das neoplasias, também denominadas tumores. Nesse sentido, os tumores são as massas anormais formadas a partir da proliferação neoplásica. As neoplasias podem ser benignas ou malignas. As benignas têm um crescimento organizado, lento, apresentam limites nítidos, são em geral capsuladas e não invadem tecidos vizinhos, porém, pode comprimi-los. A ressecção, a extirpação cirúrgica é facilitada, para a qual não há necessidade de margens de segurança. São exemplos aí de neoplasias benignas, né? O lipoma, o mioma e o adenoma. Aqui tem a ilustração, pessoal, de um lipoma gigante, do fibroadenoma, de um adenoma de boca, né? Mucosa, de pálpebra aqui, e o mioma. Vocês já ouviram falar de lipoma, fibroadenoma, adenoma, mioma? Já ouviram falar? Mioma, sim, só mioma. O que é um mioma, pessoal? Mioma que nasce no... meu Deus. Mioma... É um caroço, É um crescimento cisto. né? É bem maior, né? É maior. É um crescimento desordenado de células, né? Que por vezes não é um só, e a mulher ela tem reações de dores, né? Algias, sangramentos, que por vezes tem que fazer a retirada, não é isso? Esterectomia, né? Parcial ou total. Já ouviram falar nesse procedimento? Sim. Esterectomia, pessoal, já? Tá. Então, e o lipoma? O que é o lipoma, pessoal? Vocês podem pesquisar, ele como se diz, é um crescimento anormal. E já diz bem, lipoma, lipo, né, gordura. Então, ele também é benigno, né? É realizada a retirada, enfim. O fibroadenoma, né, que é na mama, que tem fibrose, mais o adenoma, alteração celular. E na mucosa aqui, né, já na região do palato também, adenoma. Crescimento anormal, benigno, tá? Quando a proliferação celular é controlada, ela pode originar a hiperplasia, a metaplasia ou a displasia. No caso da proliferação celular sem controle, ocorre a formação do tumor maligno. Então, aqui, pessoal, o tumor benigno, então, ele tem uma forma irregular, né? Ele tem um aumento de células, mas não é irregular. Já no tumor maligno, vocês podem ver aí na ilustração, na figura, e ele cresce de forma desordenada, né? Ele não tem uma forma, né? A forma está desordenada. Então, tumor benigno e maligno. Então, o tumor benigno, ele é formado por células bem diferenciadas, semelhante às do tecido normal. O crescimento é progressivo, pode regredir, mitoses reais, né, multiplicação celular real e raras. Massa bem delimitada, expansiva, não invade e nem infiltra nos tecidos. E não ocorre metástase. O que é a metástase, pessoal? Metástase.
A migração para outros lugares. Isso, vocês vão ver mais à frente, nos slides, como se diz, infiltração para os outros tecidos e até órgãos, não é isso? O tumor maligno, ele é formado por células diferentes do tecido normal, atípico, quer dizer que é uma forma diferenciada. Crescimento rápido, mitoses anormais, crescimento exacerbado, né? E numerosas. Massa pouco delimitada, localmente invasivo, ele infiltra nos tecidos adjacentes e metástase frequente presente. Então, tem um diferencial entre o tumor maligno e o benigno. As neoplasias malignas apresentam um crescimento desordenado e rápido, disforme, não capsulado, com infiltração progressiva dos tecidos adjacentes e tem ressecção cirúrgica que exige margem de segurança. Além de provocar metástase, pode levar à morte. São exemplos aí, né, que a gente vai ver nas próximas aulas: carcinoma de tireoide, né, carcinoma de boca, carcinoma broncogênico, carcinoma de mama e entre outros. Então, quando se realiza uma cirurgia para retirada do tumor, tem que retirar uma margem de segurança, né, a mais, porque para extirpar, para não ter, né, reincidiva. Então, o câncer ele pode ser classificado em invasivo ou in situ. Quando se encontra no estágio in situ, as células cancerígenas se limitam, né, apenas a um tecido de sua origem e não disseminam para outras partes do órgão. Nesse estágio, se tratado, a sua cura é mais fácil de ocorrer. O carcinoma in situ, principalmente no câncer de colo do útero, se ele está in situ, localizado num lugar só, realiza-se a conização, que é um procedimento cirúrgico, onde faz um cone mesmo, né? A retirada do tumor, mais a margem de segurança. E, por vezes, a mulher atinge a cura. No câncer invasivo, as células cancerígenas invadem todo o órgão e podem alcançar a corrente sanguínea ou a linfática e se disseminar para outras partes do corpo, formando um novo foco de câncer denominado de metástase. A formação do câncer ocorre por meio de uma célula normal que sofre uma mutação genética e passa a responder erroneamente ao seu metabolismo. A célula se torna maligna quando os genes mutados são os proto-oncogenes que estão inativos nas células normais. Quando esses genes são ativados, a célula se torna cancerígena e esse processo é denominado oncogênese ou carciogênese. Aqui, pessoal, é uma ilustração do câncer não invasivo, né, de mama. Aqui na primeira figura é quando as células cancerosas, elas estão circunscritas aos ductos, né? Então, ele está localizado, não está invasivo, está só localizada nos ductos, né? Não invadiu. Aqui na segunda ilustração é um câncer invasivo, as células anormais migram dos ductos para o tecido mamário, elas já migraram, né? Aqui é o ducto, aqui ela já migrou para os tecidos mamários, as glândulas mamárias. Aqui na metástase, né? É quando as células cancerosas, né, migram para os linfonodos ou corrente sanguínea e atingem os órgãos. Então, já migrou, né, para a corrente sanguínea e já atingiu outros órgãos. Aqui, pessoal, tem uma ilustração de uma carcinogênese, né? Então, aqui tem a primeira mutação, segunda, terceira e quarta. Então, a
A carcinogênese, geralmente, ela é lenta, razão pela qual é possível que uma célula cancerígena leve vários anos para se proliferar e dar origem ao tumor. É estimulada pelos agentes carcinógenos, que são responsáveis pelo início, promoção, progressão e inibição do câncer, que vocês vão ver mais à frente. Então, aqui são as fases, tá? Primeira mutação, segunda, e vai dividindo e vai aumentando. Crescimento desordenado. Então, deve-se levar em consideração 3 estágios da carcinogênese, né? O estágio de iniciação, em que o gene sofre alteração, o estágio de promoção, em que os agentes oncopromotores agem na célula alterada, e o estágio de progressão, em que ocorre a multiplicação descontrolada e irreversível da célula cancerígena. Então, aqui é estágio de iniciação, de promoção e de progressão. A metástase é a disseminação das células neoplásicas malignas à distância para outros órgãos, sem continuidade com o tumor primário. Uma das vias aí de disseminação são as hematogênicas, em que as células neoplásicas, elas alcançam a corrente sanguínea e podem chegar a qualquer outro órgão do organismo. Outra via, né, a mais comum para os carcinomas, é a linfática, que segue as vias naturais de drenagem linfática. São exemplos aí, o carcinoma de mama, que atinge os linfonodos axilares, o carcinoma de boca, que atinge os linfonodos cervicais, e o carcinoma de pulmão, que atinge os linfonodos mediastinais. Tanto é que quando se realiza, se não ver mais à frente, a mastectomia total, por vezes tem que fazer o esvaziamento dos linfonodos axilares. Geralmente, quando se realiza a remoção do tumor maligno, também é necessária a remoção da cadeia de linfonodos regionais da região. Por exemplo, aqui que eu já disse para vocês, no câncer de mama, quando se realiza a mastectomia, é realizado o esvaziamento axilar. A remoção da cadeia linfática de uma determinada região pode causar algumas consequências em razão da formação de fibrose no local da remoção, prejudicando a drenagem linfática na região. Como exemplo, pode citar aí o edema do braço, né, do membro superior, que ocorre quando se retiram os linfonodos axilares, junto com a mastectomia. A fisioterapia postural, a drenagem manual e exercícios com o membro superior e a hidroginástica vão auxiliar na redução do edema, na melhora da amplitude de movimentos aí do membro afetado. Nesse caso aqui, quando é realizada a cirurgia, né, a mastectomia, por vezes ela é bilateral, radical, é orientado a essa paciente, um dos cuidados é que não deve verificar a pressão naquele membro, a pressão arterial, ela não pode retirar a cutícula, ela não pode usar desodorantes, não pode pegar peso, enfim, tem todo um cuidado além, né, da fisioterapia, todo um cuidado. Até a fisioterapia, ela tem que ser prescrita, né, porque tem que saber que tipo de exercício, né, enfim, porque não pode abrir porta de entrada para infecções, a imunidade, né, está baixa, né, está diminuída. Pessoal, sobre o câncer, a alteração celular, né, os tipos de câncer, vocês tinham esse conhecimento? Pouca informação.
Não todas quanto. Por que que o sistema linfático, vocês vão depois fazer uma atividade, por que que o sistema linfático, ele está associado aí, né, com os linfonodos e, enfim, tem uma situação, problema para vocês resolverem. Os linfonodos, o que são os linfonodos? Eles fazem parte da defesa do nosso organismo. Isso, do nosso sistema imune. Então, eles transportam o quê? Os linfócitos T e B. A linfa. O que é a linfa, pessoal? Ela faz parte do nosso sistema imune, a linfa, não é isso? Então, o que é o câncer agora para vocês, pessoal? Bom, câncer, ele não é, o sistema imune não consegue combater o câncer, né? Isso já está claro, né? Isso. Então, é o crescimento desordenado das células? Crescimento desordenado das células que o nosso sistema imune não consegue combater, né? A imunidade cai. Porque ele usa o próprio sistema imune para se multiplicar. Isso. Tá. A multiplicação exacerbada, né? Células diferenciadas sem função, não é isso? Células doentes. Sim. Hoje, na nossa atualidade, mesmo com a mídia, né? Evidenciando a prevenção, tem a promoção à saúde, ainda se vai a óbito, se morrem muitas mulheres de câncer de mama e de útero? Sim. Eu acredito que sim. Acredito eu por falta de prevenção. Isso. E tem os agravantes também, nós sabemos aí que o HPV é um agravante, né, do câncer de colo uterino, então é evidenciado toda a promoção e prevenção, mas ainda se, não é por falta de informação ou por falta de acesso, enfim, mas ainda se vai a óbito muitas mulheres por câncer aí de mama e de colo uterino. O homem também, ele pode ter câncer de mama, pessoal? Sim. Sim. É uma porcentagem mínima, mas ele pode, né? Vocês sabem a porcentagem? Não. É 1%, mas ele pode, sim, desenvolver câncer de mama. Né? Pessoal, eu coloquei uma situação problema no final aqui, depois nós vamos voltar, nós vamos continuar discutindo, né, que a aula tem que, né, evoluir. Nós temos aqui uma situação problema. Do hábito de vocês. Aqui eu coloquei como SP, que é uma situação problema. O médico da paciente CLM, diagnosticada com carcinoma de mama, solicitou exames específicos para diagnóstico definitivo. Primeiramente, a ultrassonografia e, em seguida, a punção aspirativa com agulha fina. O resultado da ultrassonografia mostrou nódulo fixo de 6 centímetros e linfonodo axilar homólogo ao da mama, com características metatásticas, né? Porém móvel. Qual a relação do linfonodo axilar com o carcinoma de mama? Eu vou dar um intervalo para vocês vão realizar essa atividade. Depois vocês podem até postar essa atividade como ponto para vocês, tá? Lá no e-mail, eu coloco para vocês no AVA e vocês postam no e-mail. Tá? Aí vocês vão... Tá no livro. Slide? Tá no livro texto.
tá? Ah, tá no livro. Vocês pesquisam na aula de vocês, eu vou dar 15 minutos e nós vamos voltar para discutir essa situação, problema, tá bom? Ok. Você vai colocar no AVA? Vou colocar no AVA também para vocês, tá bom? Tá bom. Tá E bom. no livro tem isso aí também no livro, prof? Tem sim. E está em que parte, né? 4, alguma coisa? 4.1. 4.1, tá? Tá na página 174. Certo. Tudo bem, pessoal? Voltamos em 15 minutos. Tá Ok. bom. Vamos lá.